É um privilégio poder partilhar com todos vocês a palavra de Deus e bem-vindos à Rede Super. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo a partir deste momento. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente empolgante. O livro de Apocalipse é o livro da revelação, é o livro onde Deus levanta a ponta do véu e descortina para nós as coisas que em breve devem acontecer. Não há livro que encha mais o coração da gente de esperança do que este livro, porque nos retrata a soberania de Deus, Deus no trono, Deus com as rédeas da história. Rogou-me que falasse hoje sobre Apocalipse capítulo 4 e 5, como a leitura é extensa, eu vou ler apenas o verso 1 do capítulo 4, e peço que você acompanhe comigo o raciocínio desses dois capítulos tão sublimes, deste livro maravilhoso. Apocalipse capítulo 4, verso 1 diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Eu gostaria de situar primeiramente essa passagem para que você pudesse entender bem o contexto. Os anos mais amargos da perseguição à igreja de Cristo haviam chegado. Desde que Nero começa a governar o Império Romano no ano 54 da era cristã. Antes dele, já haviam governado outros homens mencionados na Bíblia, como César Augusto, quando Jesus nasceu, Tibério César, quando Jesus morreu, depois veio Calígula, depois veio Cláudio, quando houve aquela grande fome no mundo. Depois de Cláudio vem Nero. E Nero, depois de 10 anos no governo, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, segundo os melhores historiadores, ele colocou fogo na capital do império, a maior cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, a cidade mais rica e mais poderosa do mundo. E não foi um incêndio pequeno, foi um incêndio generalizado, que durou 7 noites e 6 dias, de 17 de julho a 24 de julho do ano 64. Ele, Nero, assistia este espetáculo horrendo, do alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira. Quando o incêndio acabou, 70% da cidade de Roma estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um massacre contra os crentes. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira para crucificar os crentes, eles eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Dois anos depois do incêndio de Roma, começa a guerra dos judeus. Quando uma sinagoga judaica fora profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma e Israel, se rebelaram contra Roma. E Roma manda para lá o general Tito Vespasiano, para controlar o motim. 2 anos depois, ano 68, Nero está numa situação insustentável com o Senado romano, e ele é deposto. E ao ser deposto desta elevada posição de imperador, ele comete suicídio.
2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está insustentável. Tito Vespasiano cerca a cidade, entrincheira a cidade de Jerusalém. E quando não havia mais qualquer chance de resistência, ele invade Jerusalém, destrói Jerusalém, arrasa o templo de Jerusalém, como Jesus profetizara, não ficando pedra sobre pedra. E promove aquilo que nós chamamos de a maior diáspora, a maior dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o anfiteatro da morte, o Coliseu Romano, que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil cristãos são mortos com requinte de crueldade, enrolados em peles de animais e jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro massacre. Pois bem, no ano 81, assume o governo de Roma Domiciano, chamado de o segundo Nero, por causa da crueldade como ele perseguiu os cristãos. Este foi o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Este foi o imperador que deportou o apóstolo João, então pastor de Éfeso, para a colônia penal, a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos de Jesus Cristo já estavam mortos, todos, pelo viés do martírio. João era o último sobrevivente, já velho, e ele é jogado nessa colônia penal para morrer ali na solidão. Domiciano cercou e fechou naquela ilha, naquela colônia penal, fechando-lhe todas as portas na terra. Entretanto, quando todas as portas da terra foram fechadas para João, Deus abre uma janela no céu e disse para ele: sobe para aqui, e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Isso é maravilhoso, porque até nas horas mais sombrias da história, da perseguição mais cruel, da injustiça mais desumana, o nosso Deus continua no trono. Quem governa a história é Ele, não são os poderosos deste mundo. Quem tem as rédeas da história nas mãos não são os grandes homens que hoje têm a caneta na mão para decidir coisas importantes, mas quem decide a história é o nosso Deus. Ele está no trono. Esta é a mensagem de Apocalipse. A visão que João tem lá na ilha de Pátimos não é do Cristo derrotado, fracassado, como alguns pintam, um Cristo digno de dó. Não. O Cristo que João vê na ilha de Pátimos é o Cristo vencedor. Diz a Bíblia que os seus cabelos são brancos como a neve, que seus olhos são como chamas de fogo, que os seus pés são como bronze polido, que a sua voz é como voz de muitas águas, que o seu rosto brilha como o sol no firmamento. E quando João vê, ele cai como morto aos seus pés, e o Senhor glorioso põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e último, eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora João é convidado para subir, e ao subir, para ver as coisas que em breve devem acontecer, diz a Bíblia que João vê um trono, e alguém assentado no trono, e João não sequer ousa descrevê-lo, apenas diz que ele é semelhante a pedras preciosas. Aliás,
O livro de Apocalipse é o livro do trono. 46 vezes a palavra trono aparece no livro de Apocalipse, para mostrar para nós que o nosso Deus reina. Só no capítulo 4 aparece 12 vezes. E quando João vê aquele que está no trono, ele começa a perceber que esse trono tem 3 características. Primeiro, confiram comigo, o versículo 3 é um trono de misericórdia. Vejam vocês que no comum, quando você olha no horizonte e vê um arco-íris, qual a conclusão que você chegou? É que houve uma chuva, às vezes uma tempestade, e depois da tempestade aparece o arco-íris. Agora aqui o arco-íris precede a tempestade. Por quê? Por quê? É porque Deus, antes de exercer juízo, Ele oferece misericórdia. Note comigo que no verso 3, ele diz que ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Mas esse trono que é de misericórdia é também o trono do juízo. É isso que ele diz no versículo 5, olha comigo, versículo 5: do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Então preste bem atenção. Há muitas pessoas que brincam e até escarnecem da graça de Deus, vivendo deliberadamente no pecado, pensando, bom, lá no final vai dar tudo certo, Deus vai me perdoar mesmo, então deixa eu viver a minha vida do jeito que eu quiser viver. Deixa eu dizer uma coisa a você, Deus é misericordioso, mas Ele é também justiça. O que o homem semear, isso Ele ceifará. Então não brinque com a graça, supondo que você não enfrentará o tribunal de Cristo, porque este mesmo Deus, cujo trono está rodeado por um arco-íris, também desse trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Mas o trono de Deus não é apenas misericórdia, e não é apenas o trono do juízo, mas é o trono de transparência. Olha comigo o versículo 6, há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por trás. Quando diz que diante do trono há um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, significa o seguinte: no trono de Deus, não tem nada debaixo do tapete, não tem nada nas gavetas escondidas, a cadeados fechados, tudo é transparente, tudo é verdadeiro, tudo é santo, tudo é justo. Nos tronos da terra há iniquidade, há injustiça, há inverdade, há coisas escondidas, há coisas que quando vêm à luz do dia provocam um escândalo, mas no trono de Deus tudo está claro, não tem nada escondido, não tem nada para se envergonhar. Este é o trono que João vê nas alturas, governando o universo. Mas quem é esse que está no trono? Confiram comigo, João descreve-o no versículo 8, com 3 atributos. Primeiro, olha comigo, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. 3 coisas. Primeiro, este Deus é santo. Quando você lê na Bíblia santo, está definindo. Quando você lê na Bíblia santo, santo, ele está enfatizando. Mas quando você lê na Bíblia santo, 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 ele está colocando em grau superlativo. Este Deus que está no trono é santo. Mas em segundo lugar, Ele é onipotente, porque está escrito, o Todo-Poderoso.
Para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem coisa demasiadamente difícil, para Ele não tem situação irrecuperável. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Louvado seja o Senhor. Mas finalmente, diz que esse que está no trono, além de santo e onipotente, Ele é eterno, porque está escrito: aquele que era, que é e que há de vir. Ele é Deus antes do mundo ser criado, Ele é Deus depois que esse mundo for restaurado, Ele é Deus de geração em geração, Ele é Deus de eternidade a eternidade. Então, se Deus é santo, onipotente e eterno, Ele é digno de adoração. É por isso que você vai notar nos versos 9 até o versículo 11, que os seres viventes, os seres angelicais, que estão ao redor, e os 24 anciãos, que representam a igreja, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, estão adorando aquele que vive pelos séculos dos séculos, e depositando aos seus pés as suas coroas, e dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, a primeira coisa que João define é que este que está no trono é digno de receber o quê? A glória, a honra e o poder. Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda a glória é dele, toda a força é dele, todo o poder é dele. E eu conclamo você agora a depositar sua coroa diante do seu trono e exaltar este Deus, porque tudo que existe, que você vê, que você toca, foi criado por Ele. Este mundo não é fruto da geração espontânea. Este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. Este mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Você não veio de um ser como um primata. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é a obra-prima de Deus. E porque você foi criado por Ele, a imagem e semelhança dEle, você foi criado para adorar a Ele, e você encontrará sentido na sua vida apenas quando você se voltar para Ele. Então, João vai nos levar agora ao capítulo 5, e aqui no capítulo 5, João vê na mão daquele que está sentado no trono, um livro escrito, por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Este é o livro da história, este é o desdobramento dos acontecimentos que estão por vir. E então 3 coisas se desenrolam no capítulo 5. Primeiro, o digno procurado, versos 1 a 4. Segundo, o digno encontrado, versos 5 a 7. Terceiro, o digno adorado, versos 8 a 14. Porque a pergunta que surge é esta: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Quem é capaz de conduzir a história à sua consumação? Irmãos amados, o livro de Apocalipse nos traz a mais importante definição de história que os homens já puderam contemplar, porque qual é a visão que as pessoas têm da história? Os existencialistas, materialistas dizem: a história está sem rumo, é um caminhão sem freio, ladeira abaixo, não há lógica, está tudo confuso. Outros, como os gregos, pensam: a história está dando volta, o que foi ontem é hoje, o que é hoje vai ser amanhã. Mas você e eu temos uma outra visão da história. Nós dizemos que a história é teleológica. Sabe o que significa isso? A história tem um telos, a história tem um fim, a história caminha para uma consumação, e nessa consumação a vitória é de Cristo e da sua igreja. A grande pergunta então é: quem é digno? E essa pesquisa é feita no céu.
e ninguém foi encontrado digno. Não tem nenhum arcanjo, não tem nenhum querubim, não tem nenhum serafim, não tem nenhum anjo, não tem nenhum santo glorificado que está no céu, que é capaz, que é digno de dar rumo à história. A pesquisa é feita na terra, os reis, os príncipes, os poderosos, os ricos, os intelectuais, os filósofos, os cientistas, os pensadores, os governantes, ninguém foi encontrado digno para dirigir a história. A pergunta foi feita e pesquisada debaixo da terra, lá nos porões do inferno, onde estão os condenados, onde estão os demônios, e lá também ninguém foi encontrado digno. E diz a Escritura que João começa a chorar, porque parece que a história está sem deriva. Pense comigo que a igreja está sendo massacrada, a igreja está sendo torturada, os crentes estão sendo queimados vivos, os crentes estão crucificados, os ímpios estão prosperando, os crentes estão sendo massacrados, a igreja está sendo acuada, a história parece que está tenebrosa demais, e parece que ninguém vai conseguir controlar os acontecimentos, as tragédias que abatem e que assolam a humanidade, e João começa a chorar. Até que ele escuta uma voz de um ancião: não chores, João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Bendito seja Deus, o nosso amado Redentor, aquele que procedeu da tribo de Judá, aquele que vem da família de Davi, aquele que é o Messias prometido, aquele de quem falou o Senhor lá no Éden: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, aquele que foi prometido pelos profetas, aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, aquele que foi simbolizado por aqueles que foram sacrificados, animais sacrificados no altar, aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel, aquele que foi simbolizado pelos rituais do templo de Israel, aquele que foi simbolizado pelo sábado, aquele que é o Messias, aquele que é o prometido, aquele que é o desejado de todas as nações, aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher sob a lei, aquele que é o verbo que se fez carne, aquele que entrou na nossa história, aquele que pisou o nosso chão, aquele que vestiu pele humana, aquele que calçou as sandálias da humildade, aquele que bebeu a nossa água, aquele que chorou a nossa lágrima, aquele que carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, aquele que entrou nas entranhas da morte, matou a morte, triunfando sobre ela, aquele que ressuscitou, aquele que voltou para o céu, aquele que derramou o Espírito Santo, o nosso glorioso Redentor, é aquele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e ele venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. O digno procurado é o digno encontrado. Bendito seja Deus, a história tem sentido, a história tem propósito. Mas você vai perceber comigo que quando ele olha o leão, veja você, por favor, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. João, ele escuta do ancião: você não precisa ter medo, porque o leão venceu. Quando ele olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro que morreu. As duas figuras se completam na pessoa de Cristo. Ele é o cordeiro que morreu, ele é o leão que ressuscitou. Ele é o cordeiro que foi imolado, ele é o leão que triunfou. E quando você olha essa figura do cordeiro, ela aparece a primeira vez lá em Gênesis 22, e lá o cordeiro é suficiente para substituir uma pessoa, Isaque. Depois, em segundo lugar, você vê o cordeiro em Êxodo 12, e lá o cordeiro é suficiente para substituir uma família. E depois você vê em terceiro lugar em Isaías 53, e lá o cordeiro é
suficiente para substituir uma nação. Mas em quarto lugar você vê João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele é suficiente para substituir todo aquele que nele crê, de todos os lugares que ele comprou com o seu sangue, os que procedem de toda raça, povo, língua e nação. Este é o Cordeiro que venceu. E por que o Cordeiro venceu? Preste bem atenção, ele passa a ser adorado, a partir do versículo 8, e quando ele passa a ser adorado, isso tem algumas implicações para nós que eu queria trazer aqui. Primeiro, porque Jesus venceu a morte, porque ele voltou para o céu, porque ele está à destra de Deus, porque ele está lá como nosso sumo sacerdote, e como o advogado, o justo, porque ele está lá como nosso intercessor e mediador. Então, três coisas fazem sentido. Primeira coisa que faz sentido é oração. Olha comigo o versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma taça, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Preste bem atenção que às vezes você ora e diz: meu Deus, eu estou orando há tanto tempo, eu não escutei ainda a resposta, ela não chegou ainda. Então deixa eu dizer algo para você, a oração tem o poder cumulativo. Nesta figura, cada oração que você faz, você está enchendo uma taça de incenso, enchendo uma taça de incenso, enchendo uma taça de incenso, enchendo uma taça de incenso. Vai chegar o dia que essa taça vai transbordar, que a resposta chega. É muito importante você entender que se Jesus está com o livro da história nas mãos, você pode orar. E não tem nada mais poderoso na terra do que um homem e uma mulher de Deus que dobra os seus joelhos e clama aquele que está com as rédeas da história nas mãos. Você toca o mundo com as orações. Quando você ora, você une a fraqueza humana à onipotência divina, você une o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora, você fala com aquele que tem poder para mudar as coisas. Quando você ora, você fala com aquele que tem autoridade para fazer incursões milagrosas na história. Quando você ora, você aciona o braço do Deus Todo-Poderoso. Segundo, porque Jesus está com o livro da história em suas mãos, faz sentido não apenas você orar, mas faz sentido você evangelizar. Olha comigo o versículo 9. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, não tem nada que me dá mais ânimo para evangelizar do que essa verdade. Jesus morreu naquela cruz para comprar com o seu sangue os que procedem de toda tribo, povo, raça, língua e nação. Então, quando você prega a palavra de Deus, Deus tem gente que Ele comprou com o sangue do seu Filho, e essas pessoas hão de ouvir a voz do pastor, e Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então pregue esta palavra, há poder neste evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não encolhe as suas mãos, não cale a sua voz, não estacione os seus pés, com pressa, com autoridade, no poder do Espírito Santo. Abra sua boca, fale deste nome, há poder neste nome, e onde o evangelho é pregado, vidas vão ser salvas, cativos vão ser libertos, prisioneiros vão ter suas correntes quebradas, os mortos vão ressuscitar e receber vida em Cristo Jesus. Mas ainda, terceiro lugar, porque o Cordeiro está com o livro nas mãos,
Então vale a pena, faz sentido você consagrar tudo que você tem, tudo que você é, a Ele. Olha comigo, por favor, o versículo 12. Vamos ler o 11 e o 12 juntos. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Meus amados, que coisa sublime você reconhecer que tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, e tudo é para Ele. A sua inteligência deve ser dedicada a Ele, a força da sua juventude deve ser dedicada a Ele, os bens que Ele tem colocado nas suas mãos devem ser dedicados a Ele, a sabedoria procede dEle e deve ser dedicada a Ele. Tudo vive, existe, porque veio dEle, tudo existe para a glória dEle, tudo existe para que Ele seja exaltado e glorificado e conhecido até os confins da terra. O que você vê daqui para frente é que agora João não precisa ter mais medo, porque a partir do capítulo 6, os acontecimentos começam então a se desdobrar. Os 7 selos, que são abertos. Na medida que os selos são abertos, as lutas vão chegando. O cavalo vermelho é a guerra. O cavalo preto é a fome, o cavalo amarelo é a morte. O mundo vai perseguindo a igreja, mas João não está mais com medo, nem você e eu precisamos ficar, porque o nosso Deus está no trono e é o Cordeiro que vai abrindo os selos. A história não está nas mãos nem do diabo, nem dos ímpios, a história está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Nos capítulos 8 a 11, vem as trombetas, que são o juízo parcial de Deus ao mundo que perseguiu a igreja. E quando as trombetas tocam, atingem a terra, os mares, os rios, os astros, os homens, num juízo parcial. Por quê? Porque quando Deus manda o juízo, vem misturado com ele a misericórdia. Prestem bem atenção, irmãos, o coronavírus é uma manifestação parcial do juízo de Deus. O que Deus está gritando nos ouvidos do mundo? Arrependam-se, voltem para mim, enquanto é tempo, porque todos os juízos parciais de Deus apontam para o juízo final, onde não haverá mais chance de arrependimento. Muito daquilo que a imprensa, que os cientistas, que os analistas sociais atribuem apenas como fatos casuais ou apenas como uma reação da natureza, nós atribuímos como intervenções de Deus na história. Terremotos, maremotos, tsunamis, pestilências, pandemias, são juízos de Deus, misturados com misericórdia, porque Deus ainda está dando uma oportunidade das pessoas se voltarem para Ele. Depois vem o quarteto do mal nos capítulos 12 a 14, o dragão no capítulo 12, a besta que surge do mar, o anticristo, a besta que surge da terra, o falso profeta, a grande Babilônia no capítulo 14, e esse quarteto do mal vai perseguir a igreja implacavelmente,
Depois vem as 7 taças da ira de Deus, nos capítulos 15 e 16. Agora não tem mais juízo misturado com a misericórdia, não. Agora é consumada a cólera de Deus. Agora não tem mais chance. É por isso que a Bíblia diz: hoje é o dia da salvação. Amanhã você não pode saber, nem se você vai estar vivo, nem se o seu coração vai estar quebrantado. Então é hoje, é agora. Depois vem os capítulos 17 a 19, a queda do quarteto do mal. Capítulos 17 e 18, cai a grande Babilônia. Capítulo 19, cai o falso profeta e o anticristo. Depois vem a cena do juízo final, e você vai notar no capítulo 20, a queda de Satanás. O dragão é lançado no lago do fogo, a morte é lançada no lago do fogo, e também todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, são lançados no lago do fogo, e então há novos céus e nova terra. Então a igreja, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida, esses entrarão nas bodas do Cordeiro, esses entrarão na festa das bodas do Cordeiro, esses ouvirão do seu glorioso Senhor: vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está guardada desde a fundação do mundo. E então não haverá mais choro, então não haverá mais lágrima, então não haverá mais luto, então não haverá mais dor, então nós teremos um corpo de glória, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, e então nós reinaremos com Ele para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Oh, que mensagem de esperança, de convicção, de vitória e de triunfo que o livro de Apocalipse nos traz. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. E se você ainda não se rendeu ao glorioso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, aquele que tem o livro da história em suas mãos, agora, hoje, nesse momento, você pode fazer isso. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Então, onde você está, ponha a sua vida nas mãos de Deus. Talvez você tenha levado a sua vida descuidadamente. Talvez você que está aí me assistindo, foi criado no Evangelho, mas se afastou, é um desigrejado hoje. Quem sabe o seu coração, como um braseiro, apagou, só tem cinzas hoje. Quem sabe hoje você nem crê mais naquilo que seus pais ensinaram você lá na infância. Quem sabe há muitos anos você não põe os pés numa igreja evangélica. Mas hoje pode ser o dia da sua volta para Deus, da sua reconciliação com Deus, de você se render aos pés do Senhor, e reconhecer que Ele é soberano, Ele está no trono, o seu Filho morreu pelos seus pecados, mas ressuscitou, está no céu e vai voltar, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosamente, e você precisa estar preparado para encontrar-se com Ele. Então, onde você está? Ore comigo. Deus amado, eu quero te agradecer por esta noite, agradecer-te por esta igreja, agradecer-te pela tua palavra, agradecer-te por todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora. Eu te peço em nome de Jesus que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, para que eles se arrependam, para que eles te busquem, para que eles sejam salvos por tua graça, e para que eles possam ter seus pecados perdoados, que eles possam receber o selo do teu Espírito e ter a alegria da salvação. Eu oro, meu Deus, para aqueles que estão desviados, como pródigos, que eles voltem para a casa do Pai. Eu oro, Senhor, para que aqueles que estão na tua casa, mais apagados, apáticos, sem ânimo, sem fervor, que tu inflames este coração. Eu oro, Senhor, para que tu reavives a tua igreja. Eu oro, Senhor, para que tu revistas o teu povo com o poder do teu Espírito. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então aqui eu me despeço da Rede Super
E desejo que Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o seu coração.